Como nós precisamos atender ao chamado da palavra de Deus. Você concorda comigo, meu irmão? Concordamos, igreja, nisso? Como precisamos atender ao chamado do Senhor, aleluia. E entendermos, porque fomos batizados, a nossa vida agora, que podemos até chamar de vida religiosa, concorda? Nós não podemos ficar apenas nesse negócio de ir para o culto, sim ou não? Não é apenas sobre ir no culto, irmãos. Não é apenas sobre isso. Frequentar um culto. Um cristão não frequenta um culto. Não é sobre frequentar um culto. É sobre adorarmos verdadeiramente em nome de Jesus. É sobre sacrifício de louvor. A igreja precisa aprender a louvar o Senhor. Posso ouvir um amém? A igreja precisa aprender a servir ao Senhor. Aleluia! É muito mais do que a gente imagina. Sobre essa necessidade de entendermos o real propósito do batismo. E eu quero que nessa noite você desenvolva essa mentalidade e esta reflexão. E é uma reflexão profunda, porque nós precisamos nos despertar para a glória de Deus. Será que nós estamos vivendo apenas uma vida religiosa? Será que eu estou apenas indo para o culto da minha igreja? Qual o papel que nós estamos desenvolvendo? Qual o papel que você está desenvolvendo na igreja? Não é apenas sobre frequentar o culto. Não é apenas sobre orar. Oração. Nossa, tem crente que tem dificuldade de orar. Quem já percebeu? Por que que existe a dificuldade de orar? Porque existe a dificuldade no conhecimento do caráter de Deus. Eu tenho dificuldade em orar quando eu não sei o que Deus tem para mim. Eu não sei nem quem é Deus, então eu vou orar a Deus, eu vou orar a uma pessoa que eu não conheço. E o que é uma oração? Então a gente precisa entender o nosso papel, aleluia. Qual que é o nosso papel na igreja? Será que é apenas servir em alguma área da igreja? O que você acha, meu irmão? Se o papel de todos nós, enquanto igreja, é servir, então diaconia é um ministério específico para alguns, o que você pensa a respeito? Não. A diaconia é um ministério para a igreja. Todos nós possuímos esse papel na igreja. Adriano virou para mim hoje cedo e falou, vão lá embaixo. Eu falei, lá embaixo onde? Lá embaixo. Mas fazer o quê? Lavar as vasilhas. Eu falei, o quê? Lavar vasilha? Não era só vasilha, tinha banheiro também, irmãos. Eu falei, meu Deus, banheiro. Tinha chão, tinha lixo. Então é um tempo, irmãos, que a gente precisa entender isso. Essa nossa consciência espiritual sobre a identidade cristã. Será que nós estamos nos identificando com Cristo? Será que nós estamos sendo atraídos pelo Senhor Jesus? O jovem precisa se identificar com Cristo. Amém? E é só o jovem? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Capítulo 2, verso 42. Nos diz assim a palavra. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém? Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles viviam em comunidade. Hoje nós estamos aqui na comunidade Vida Nova para a glória de Deus. Por que nós estamos aqui? No Ministério da Paz. Aleluia! Por que nós estamos aqui? Porque nós compartilhamos de algo comum uns com os outros. Amém? Amém, meu querido? E o que fez você chegar aonde chegou? Como que você chegou aqui? Você se lembra? Como que você chegou aqui? Aqui aonde, pastor? Presença de Deus. Você sabe agora que você não é mais o mesmo. As irmãs podem declarar em nome de Jesus. Agora eu não sou mais a mesma. Antes de Jesus, eu era uma pessoa totalmente destruída. Triste, angustiada, depressiva, viciada. Mas depois de Jesus, eu sou uma nova pessoa. Tenho lutas? Tenho dificuldades? Tenho. Mas agora eu tenho uma esperança. Agora eu tenho fé. Mais alguém aqui?
Agora nós não vivemos segundo o curso deste mundo tenebroso. Agora nós sabemos para onde estamos indo. Aleluia! Nós sabemos que somos de Deus. Aleluia! Mas eu me lembro, meus queridos, que quando eu era jovem na fé, sabe, eu tinha algumas dificuldades. Eu tinha dificuldades. Mas graças a Deus eu amadureci. Confirma aí comigo. Graças a Deus eu amadureci. Você está amadurecendo? Amém? Eu amadureci. Mas quando eu era jovem, na fé, eu possuía diversas dificuldades. Mas na medida que eu fui aprendendo de Deus, aprendendo sobre o Senhor, aleluia, eu fui melhorando, eu fui crescendo, eu fui aprendendo, mas até agora eu confesso que eu preciso aprender mais. Eu preciso conhecer mais. Eu não sei nada ainda, eu sou muito pequenininho. Tem alguém aqui que ainda se sente assim pequenininho? Eu me sinto ainda muito pequenininho. Eu não sei nada. Eu sei que eu estou numa fase da minha vida em que muita coisa que eu ouvia, inclusive em pregações, agora eu tenho mais facilidade de entender. Tem alguém aqui nessa noite que está vivendo isso também, pela glória de Deus? A nossa vida é feita de estágios. E eu te pergunto, jovem, eu te pergunto, adulto, em que estágio da sua vida espiritual você está vivendo agora? Em qual estágio estamos da nossa vida espiritual? Antes da conversão, irmãos, vou falar de mim, eu posso falar de mim, eu não sei você, mas antes da minha conversão, meu Deus, eu era muito limitado, principalmente em relação às coisas de Deus. E também no início da minha caminhada, eu tinha muitas dificuldades, eu tinha muitas limitações. Eu lembro que antes da minha conversão, alguma coisa já estava acontecendo, eu não sabia entender, eu não sabia explicar. Eu sei que eu estava sensível ao chamado de Deus antes da minha conversão, porque eu creio hoje que aquele já era um processo de conversão na minha vida, porque já existiam pessoas falando para mim de Jesus. Aleluia. Foi assim com você também? Foi assim com você? Não vem do nada. Sim ou não? Nós não chegamos aqui do nada. Tem gente que vê anjo, que desce anjo, né? Essas coisas todas. Não, Deus usou pessoas da minha vida, aleluia, para que me apresentassem o evangelho, para que me apontassem para o caminho de Cristo Jesus. Eu te pergunto, quem Deus usou na sua vida para que você conhecesse a graça de Deus? Aleluia. Quem foi usado na sua vida? Será que você ainda tem lembrança disso? Porque antes da nossa conversão, antes da sua conversão, certamente, você era muito limitado e limitada. Como que está o coração da pessoa antes da conversão? Duro, fechado, coração de pedra. Essa palavra de Deus diz que é Ele quem vem e faz o transplante, aleluia. Arranca o coração de pedra e coloca um coração sensível para a glória de Deus. Sensível, aleluia. Tem corações sensíveis aqui nessa noite? Ei, meus irmãos, antes da conversão, eu era essa pessoa. Mais alguém aqui nessa noite? Onde são eles que antes da conversão eram surdos? Eram mudos. Não podiam falar nada de Deus, inclusive para ninguém. Porque não sentiam nada. Não percebiam nada. O coração não era voltado para o Senhor. Não adianta chamar. Não adiantava chamar, porque o coração estava insensível. Então, antes da conversão, duro. O que mais, gente? Me ajuda aí. Como é que são os ouvidos? Fechados para a palavra para a vontade do nosso mestre. Antes da conversão. Antes da conversão, eu e você tínhamos os nossos corações endurecidos. Quem foi que Deus usou para que você experimentasse a graça do Senhor Jesus? Quem que Deus usou na sua vida? Quem que o Espírito Santo usou na sua vida, meu querido, para que você fosse salvo, para que você fosse alcançado para a glória de Deus, para que você hoje desse valor ao Evangelho de Cristo na sua vida? Antes da conversão, irmãos. Antes da conversão, a gente não se ama, a gente não ama ninguém. Quem está entendendo? Oh, glória. Mas depois da conversão, eu comecei a ter cuidado comigo, porque o Evangelho começou a demonstrar para mim que se eu me amasse, eu também precisaria amar as pessoas. Antes da conversão,
tudo é esquisito, nada dá certo. A gente corre, corre e não arruma nada. Mas depois com Cristo é algo sobrenatural. A provisão vem porque aos seus ele dá enquanto dorme. Em vão é achar que vai correr de um lado para o outro, ficar sem dormir, não vai arrumar nada. Mas quando passamos pela conversão, aleluia, tudo muda na nossa vida. Aleluia. Nós experimentamos a misericórdia de Deus e a luz da palavra vem e veio sobre a nossa vida. Aleluia. Amém. Foi isso que aconteceu com você também? Amém. Foi isso que aconteceu conosco. Foi isso que aconteceu com a igreja. Quem experimentou conversão aqui? E porque nós convertemos, nós passamos pelo batismo. O batismo é um marco visível na sua vida. Aleluia. Por que você participa da ceia do Senhor? Por quê? Por quê? Porque você se converteu. E por você ter se convertido a Cristo, meu irmão e minha irmã, aleluia, você foi batizado, você foi batizada, aleluia. Uma nova história, uma nova vida, uma nova maneira de ver o mundo, de olhar para o mundo, aleluia. Após o batismo, esse marco visível e espiritual na nossa vida, que agora vai declarar para o mundo inteiro que nós somos, que você é de Deus. Foi onde você declarou: eu morri para o mundo, nasci para Cristo e a minha vida agora não me pertence mais, ela é do Senhor, aleluia. Eu vivo para o louvor da sua glória, aleluia. Batismo. Mas para que eu passasse pelo batismo, primeiro eu tive que me o quê? O quê? Primeiro eu preciso me converter. Diga assim: eu precisei me converter. Você precisa, além de converter, aleluia, se convencer a cada dia que você não pode viver sem Deus. Não existe resposta longe do Senhor. Nós precisamos nos convencer a cada dia. Amém? Amém? Antes da conversão, meu Deus, quantos erros nós cometemos. Sim ou não? Sim ou não? E depois da conversão? Hein? E depois da conversão? Pensa aí um segundo. Se antes da conversão nós cometíamos erro, e depois da conversão, qual erro nós poderíamos cometer? Pensa aí, meu irmão. Existiria algum erro que nós poderíamos cometer depois da conversão? Existiria? Sim. Existe um erro. Existe um erro fatal na vida do crente que pode ocorrer depois da conversão. Algo que deveria ser um marco para o mundo e para o universo, se ele não for bem compreendido. Existe um erro. Qual erro que é este, pastor Silvano? É a gente achar que o batismo é o ponto final na nossa vida e na nossa caminhada cristã. Me batizei. Agora estou na igreja. Faço parte do departamento de jovens. Faço parte do departamento de crianças. Me colocaram aí no louvor para me segurar. Fizeram de mim um diácono. Existe um erro sensível depois da conversão que nós podemos cometer. O batismo não é sobre permanecermos estacionados em nenhum departamento da igreja. O batismo é sobre continuarmos dando testemunho de fé naquele que nos salvou. O batismo não é para nos estagnar na caminhada cristã. Hoje tem culto. Não. O batismo é para que eu saiba, é para que você saiba que agora nós somos um verdadeiro culto a Deus. A cada dia, enquanto aqui vivemos para a glória do Senhor.
Aleluia! Esse é o propósito do batismo, que ele é apenas um início de uma jornada de discipulado real na nossa vida. Quais de vocês, após o batismo, continuam aprendendo do Senhor? Quais de vocês, após o batismo, continuam sendo discipulados? Quais de vocês, através e a partir do batismo, continuam buscando o conhecimento de Deus? Pois o batismo é apenas o ponto de partida para uma vida de propósito. E quem entendeu, diga amém, aleluia. É poder de Deus para a transformação da sua vida e de outras que virão por intermédio de você, em nome de Jesus, aleluia! Glória a Deus, que presença que eu estou sentindo aqui, igreja, que coisa maravilhosa. Parece que eu estou no caminho, parece que eu estou falando aquilo que o Espírito Santo quer que eu fale, porque eu percebo a presença do Senhor. Mais alguém aqui nessa noite? Aleluia, que coisa maravilhosa, irmãos, e é justamente por causa dele, aleluia. Nós experimentamos conversão. O que é conversão, pastor? Conversão é mudar de rumo, é mudar a rota. Diga assim comigo, conversão é voltar para Deus. Amém. Por que você se converteu, irmão? Ou irmã? Ou igreja? Por que você se converteu? Porque você foi convencido. Você, irmã, foi convencida pelo Espírito Santo. Você deu lugar ao Espírito Santo. Amém? Você deu lugar ao Espírito Santo. Para quê? Nós gostamos de falar que temos o Espírito Santo. Eu gosto também. Aleluia! Mais quem aqui? Mais quem? Nós gostamos. Mas quando é que nós manifestamos verdadeiramente o Espírito Santo? Foi isso que o Senhor me incomodou nas madrugadas durante essa semana. É o Espírito Santo quem convence o homem de quê? O homem, a mulher, o jovem, a criança. Sim ou não? É o Espírito Santo que convence o homem de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Ele te convenceu. Aleluia? Por isso você se converteu. Amém? Amém? Por isso você foi ao batismo. Aleluia? Glória a Deus? E por você ter ido ao batismo, significa que o Espírito Santo passou a habitar em você. Diga assim, o Espírito Santo passou a habitar em mim. Quando eu me converti e fui batizado. Se você então recebeu o Espírito Santo e você é morada do Espírito Santo, aqueles que estão lá fora com coração duro, são surdos, não falam, eles dependem de quem para conhecer Jesus? De quem que eles dependem? Dependem de quem tem o Espírito Santo aqui? O Espírito Santo, meu irmão, deixa eu te falar. A gente fica intertido com tanta coisa, né? Ainda mais a igreja de adoradores, aleluia. Deixa eu te falar. Quantas pessoas estão lá fora precisando que eu e você demos lugar ao Espírito Santo? Não vai descer anjo lá para tratar com eles. O Senhor Jesus não vai voltar aqui mais nesse mundo, ele não vai pisar aqui mais. O que o Senhor Deus tinha para fazer já foi feito. Primeiro ele me convenceu, eu me converti, passei pelas águas, o Espírito Santo agora habita em mim, aleluia. Não é igual uma chaleira que a gente tem que pôr fogo para ferver, não. Agora eu e você somos morada do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós. O nosso coração tem um dono, é o Senhor Jesus, aleluia. Esse Espírito Santo que habita em mim e habita em você, é ele quem convence o homem de seu pecado, da justiça vindoura do Senhor, ou seja, se não se render a Cristo agora, está preparado para a condenação eterna. É esse Espírito Santo que gera vida na vida morta daqueles que não conhecem a Deus. E esse Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está em você. Será que nós podemos afirmar isso com convicção? Será que você consegue entender agora que você é parte fundamental no processo? Quem consegue entender?
Quem consegue entender aqui? Não adianta eu vir cá e pregar uma mensagem pentecostal. Eu amo. Eu fico lutando com o anjo, né? Deixa eu usar aqui, né, o jeitinho penteca. Eu fico lutando com o anjo, porque a minha vontade é de chegar aqui pregando, sabe? Naquela intrepidez. Mas nesses dias o Senhor tem me segurado para que eu trate com a igreja de uma maneira que ela consiga entender agora o seu verdadeiro papel no reino de Deus. Será que você tem consciência disso? Que você é o protagonista?